Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Vamos, neste momento, fazermos uma oração, entregando nas mãos do nosso Deus este tempo, que é um tempo com certeza precioso para nossas vidas, onde nós estaremos juntos falando sobre a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, buscando entendimento na palavra. E nós dependemos muito do Espírito Santo nesta hora. Nós dependemos muito da presença do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus ele diz que Ele, o Espírito Santo, é quem nos ensina todas as coisas. Então nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, nós oramos, meu Deus, nesta noite. Agradecemos, Senhor, meu Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. Sabemos, ó Pai, que o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. E que nesta noite o Senhor possa encher o nosso coração da palavra do Senhor. O Senhor fale conosco, meu Deus, nos dê entendimento, traga orientação sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vocês estão entrando, os irmãos estão chegando. Por gentileza, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. O seu comentário também é muito importante. Qualquer dúvida que porventura você venha ter, pode enviar nos comentários, se você quiser, pode estar enviando nos comentários aí a sua pergunta, e nós estaremos então tentando responder, tentando sanar as suas dúvidas. O tema do nosso estudo hoje, do estudo dessa noite, é murmuração. É um tema muito, muito interessante, muito importante, porque nós, enquanto seres humanos, vez ou outra, e às vezes, e muitas vezes, até de uma forma inconsciente, sem pensar, nós nos vemos na prática da murmuração. Então nós vamos entender, através da palavra nesta noite, como essa prática é uma prática nociva. E como é importante que nós venhamos então vigiar. Certa vez o salmista ele fez uma oração e ele falou com Deus: Senhor, põe guarda na minha boca. Ou seja, me ajuda a vigiar aquilo que sai da minha boca. Então é uma oração que nós precisamos sim fazer nas nossas vidas, pedir ao Senhor que Ele venha nos ajudar a vigiarmos o que sai da nossa boca, para que aquilo que venha a sair da nossa boca não sejam palavras que venham trazer morte, porque nós entendemos e conhecemos. É interessante isso, todo mundo sabe, todo mundo entende, todo mundo acredita no poder das palavras, e muitas vezes muitas pessoas não praticam, não exercitam isso na vida. Então nós temos que vigiar muito naquilo que nós falamos, vigiar muito naquilo que sai da nossa boca, e principalmente no que diz respeito à murmuração. O texto que nós iremos usar como base nessa noite, para nós conduzirmos, nós temos um trilho para nós seguirmos, está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 e 10. Você está com a Bíblia acessível aí, 1 Coríntios capítulo 10, os versículos 9 e 10, está escrito assim: E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo o destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já é chegado. Então, preste atenção. Paulo aqui em 1 Coríntios, ele fala à igreja de Coríntios, e hoje chega até nós, os nossos dias hoje, para nós termos cuidado e tomarmos como exemplo na nossa vida a nação de Israel. Porque eles murmuraram. E é interessante que Paulo, nesse breve texto que nós lemos aqui, ele fala que a murmuração deles, tentou a Deus. Então o ato de murmurar, quando nós incorremos na prática da murmuração, nós estamos tentando a Deus. Vamos entender isso de uma forma muito clara, preste atenção.
A murmuração é um pecado comum, como eu disse aqui no início, né? Às vezes, até de uma forma assim, sem vigiar, de uma forma inesperada, nós os vemos, mesmo tendo conhecimento de que é errado, muitas vezes nós os vemos murmurando por alguma situação. Então é um pecado comum e grave entre o povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver a história do povo de Deus, né, sendo envolvido muitas vezes, por isso nós vamos chamar de pecado, o pecado da murmuração. Tanto que Paulo ele escreve aos Coríntios, advertindo sobre eles tomarem cuidado, para eles terem como exemplo o povo de Israel no passado, e o que eles viveram e o que eles perderam por causa da murmuração, por causa da prática da murmuração. Mas Paulo também ele escreve aos Filipenses, em Filipenses capítulo 2, versículo 14, Paulo também escreve aos Filipenses, e Paulo fala, olha, não murmureis. Ele dá uma ordenança, não murmureis, toma cuidado com a murmuração. Então veja bem, o que é a murmuração? Vamos entender isso. Se você buscar no dicionário uma explicação para o que é murmuração, tá lá vai estar definições lá, né? É falar baixo, é resmungar, é sussurrar, é reclamar. Dentro de um sentido bíblico, que é o que nós estamos aplicando aqui nesse estudo, murmurar é reclamar, queixar-se. Na Bíblia, a murmuração é um sinal de desaprovação. Então veja bem, quando nós, vamos entender isso, quando nós murmuramos diante de alguma situação, principalmente se nós já falamos com Deus sobre essa determinada situação, principalmente se nós já apresentamos diante de Deus este pedido, essa súplica, colocamos diante de Deus, e ali então nós começamos a murmurar e reclamar, nossa, mas Deus não ouviu, mas está demorando, será que a resposta não vem? Ou então Deus nos responde de uma forma que é contrária àquilo que nós imaginávamos, ou que nós pedimos, né? Então o que acontece? Nós estamos tendo um ato de desaprovação com Deus. Ou em outras palavras, nós estamos dizendo assim, olha Senhor, o jeito do Senhor para mim não serve, né? Tem que ser do meu jeito. Então eu repito, quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus determinada situação, e ali com o passar do tempo, a resposta não vem, ou a resposta ela vem de maneira contrária daquilo que nós esperamos, e nós murmuramos, então é um ato de desaprovação. Nós estamos dizendo, ó, Deus, se eu tivesse feito, eu tinha feito melhor. Né? A sensação é essa. Se fosse eu que viesse fazer, meu Deus, eu iria fazer de forma diferente. Então, põe aí seu coração, que isso entra na sua mente hoje. Murmuração é um ato de desaprovação. Todas as vezes que eu murmuro, eu estou desaprovando uma ação de Deus. Segundo, por que é um comportamento condenado na Bíblia? Por que a Bíblia condena a murmuração? Preste atenção. Porque geralmente está imbuída de descontentamento, insatisfação. Serve como se disséssemos para Deus o meu jeito e não o jeito do Senhor. Então, toda murmuração, ela está carregada de insatisfação. Toda murmuração, ela está carregada de descontentamento. E a palavra de Deus, ela nos fala, ela nos orienta, que nós devemos ser gratos em todas as situações. Em tudo dai graças. Porque a palavra de Deus também vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós podemos começar a entender, meus irmãos, você que está aí acompanhando, está ligado, está sendo falado, nós podemos começar a entender que nós murmuramos quando não entendemos ou não percebemos a ação de Deus.
O apóstolo Paulo ele fala que nós devemos compreender a vontade de Deus e ter uma certeza no nosso coração que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que Deus faz é bom. Ainda que em princípio, repita, nós não venhamos entender. E olha, eu falo isso aqui sem medo nenhum de errar. Eu falo isso aqui sem medo nenhum de errar. Na grande maioria das vezes, meus irmãos, a nossa vontade não vai chocar com a vontade de Deus. Está escrito: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Então, o que cabe a nós é nos adequar à vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus. Aceitar o caminho que Deus ele nos propõe. Ainda que seja a par daquilo que nós esperamos. Então, nós entendemos que todas as vezes que nós murmuramos é porque nós não estamos percebendo ou não estamos aceitando o agir de Deus, ou a forma que Deus está fazendo na nossa vida. Isso é forte. Eu vou repetir para você gravar. Todas as vezes que a murmuração vem na nossa mente, é porque nós estamos cegos espiritualmente. É porque nós não estamos percebendo a forma que Deus está agindo, ou não estamos aceitando a forma que Deus está agindo na nossa vida. Paulo ele fala no texto que nós lemos, nós devemos tomar como exemplo o povo de Israel. Nós devemos tomar como exemplo a nação de Israel. Então vamos tomá-los como exemplo aqui nesta noite. E vamos ver quantas vezes Israel murmurou. Quantas vezes Israel ele reclamou, o povo de Israel murmurou, o povo reclamou da ação de Deus e daquilo que Deus estava fazendo na vida e no caminho de Deus. Presta atenção, vamos aqui entrar na história. Primeiro, Deus visita o povo dele no Egito, depois de 430 anos de servidão, Deus visita o povo dele no Egito, com a promessa de tirá-los e levá-los para uma terra boa, uma terra de prosperidade, uma terra de abundância, a terra de Canaã. Pois bem, então Moisés leva essa palavra para dentro do Egito, prega essa palavra para o povo. E os sinais acontecem, as pragas são lançadas, até que Faraó então libera o povo e deixa o povo sair da terra do Egito. Agora, presta atenção. Em Êxodo capítulo 13, versículo 17, no livro de Êxodo, capítulo 13, o versículo de número 17, a Bíblia nos fala que Deus ele guiou o povo pelo caminho do deserto, que era um caminho mais longo para se chegar até a terra de Canaã. Deus não levou o povo pelo caminho mais fácil, mais curto, mas Deus levou o povo pelo caminho mais longo. E aqui, entra o entendimento que eu estou transmitindo para você nessa noite, através dessa palavra, que nós murmuramos quando não entendemos o agir de Deus, a forma que Deus quer fazer. Nós temos que entender, meus irmãos, que a vontade de Deus ela é soberana. Jesus nos ensinou isso. O Senhor Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ele fala assim, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a sua vontade na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus no céu é soberana. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina que a vontade de Deus na terra, ou seja, nas nossas vidas, também tem que ser soberana. Só que, meus irmãos, nós muitas vezes não aceitamos a soberania de Deus. Nós queremos orar, nós queremos falar com Deus, nós queremos pedir a Deus, nós até queremos que Deus ele nos ajude, nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, só que nós queremos que Ele haja, que Ele trabalhe da maneira que nós queremos, da maneira que, e daí que nasce toda a murmuração na nossa vida, por não saber entender os caminhos e o propósito de Deus. Então veja bem, Deus pega Israel e ao invés de fazer Israel ir pelo caminho mais curto, Deus ele faz Israel ir pelo caminho do deserto, que era um caminho mais longo. E deserto é lugar
de sofrimento, deserto é lugar onde tem serpentes, deserto é lugar onde não se encontra água, ou seja, deserto é lugar onde não se encontra nenhum tipo de provisão. E existem duas razões pelas quais Deus fez com que o povo fosse pelo caminho do deserto. A primeira razão, Deus fez com que o povo andasse pelo caminho do deserto e não pelo caminho mais curto, para Israel aprender a depender de Deus. Grava isso no seu coração. As situações de deserto, elas vêm em nossa vida para nos ensinar a depender de verdade de Deus. Porque no deserto é só Deus para fazer. No deserto é só Deus para livrar. No deserto é só Deus para prover. É só Deus para abençoar. Então, eu entendo, eu chego ao entendimento que na nossa vida, muitas vezes nós passamos por deserto. Não é uma vez, não são duas vezes, não são três vezes. Em várias vezes, em várias situações, em várias fases da nossa vida, nós vamos enfrentar deserto. Principalmente em momentos onde nós achamos que nós somos autossuficientes. Então Deus permite uma situação de deserto vir sobre a nossa vida para nós aprendermos a depender dele. Então Deus ele guiou o povo pelo caminho do deserto primeiro, para ensinar a Israel que ele era Deus, era provedor e que Israel devia depender única e exclusivamente dele e da ação dele. E segundo, Deus guiou Israel pelo deserto para preservar Israel. Se você ler o texto que está em Êxodo capítulo 3, versículo 17, você vai ver que Deus fez Israel ir para o caminho do deserto para que Israel não visse a guerra. Porque pelo outro caminho as nações estavam em guerra. Então Deus, para não permitir que o povo visse a guerra e desanimasse com a guerra e quisesse voltar para o Egito, Deus então faz com que o povo pegue o caminho do deserto. Não foi para matar, foi para preservar. Você está entendendo a visão de Deus? Então, muitas vezes, nós murmuramos por quê? Porque nós não entendemos. Às vezes Deus ele nos está dando um livramento, Deus ele nos está impedindo de viver situações que nós não precisamos viver, não teria necessidade de nós viéssemos viver. Muitas vezes Deus ele quer nos levar a uma dimensão, a um ambiente onde somente Ele, não é ninguém, não é seu pai, não é sua mãe, seu esposo, seu marido, não é o vereador, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, não é ninguém nessa terra, somente Ele vai agir na tua vida. E aí o que acontece? Nós abrimos a nossa boca para murmurar. É o que aconteceu com Israel. Quando Deus faz isso, Deus não fez isso para matar Israel. Deus fez primeiro para livrar Israel da guerra e segundo, para mostrar que Ele era Deus na vida de Israel. Que Ele era o Deus suficiente para a nação de Israel. Mas o que acontece? Israel começa a murmurar. A primeira murmuração do povo foi diante do Mar Vermelho. Quando eles viram o Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás, o que eles fazem? Eles começam a murmurar. Eles abrem a boca, começam a reclamar e falam: ah, Moisés, por que você nos tirou do deserto? Será que não havia, ou melhor, nos tirou da terra do Egito? Será que não haviam sepulcros suficientes na terra do Egito para que nós viéssemos aqui para esse deserto para morrer no meio deste deserto? Então foi a primeira situação de murmuração. E aí Deus age de forma benigna sobre o seu povo. E Deus então fala: Moisés, manda o povo calar a boca e vê o tamanho do livramento que eu vou dar para eles. E Moisés fala: gente, aquietai-vos e vede o grande livramento que Deus vai nos dar. E Deus então abre o mar, a história nós conhecemos, e o povo passa pelo mar a seco, né? Aquela bênção, aquela alegria. Quando o povo chega lá do outro lado, dá para vocês verem, eles tinham acabado de murmurar, eles tinham acabado de reclamar. Mas aí, quando o milagre aconteceu, pela bondade e misericórdia de Deus, quando o milagre aconteceu, lá do outro lado eles começam a festejar. Começa a celebrar diante de Deus, fazer festa diante de Deus. Ah, Deus nos livrou, Deus nos abençoou. Pois bem, a história continua. A peregrinação do povo continua pelo deserto. E a Bíblia diz que eles chegam num lugar chamado Mara, em Êxodo capítulo 15, versículo 24. E o nome Mara quer dizer amargura. As águas de Mara eram águas amargas. E aí o povo mais uma vez abre a boca para reclamar.
O povo, mais uma vez, abre a boca e começa a murmurar. Ah, Moisés, agora nós vamos morrer de sede, porque nós não podemos beber dessa água, nós não podemos tomar, são águas amargas, são águas contaminadas. Aí, Deus, mais uma vez, age com misericórdia, mesmo diante da murmuração do povo. Vai guardando isso aí. Vai guardando isso aí, porque daqui a pouco, na frente, nós temos uma reflexão em cima disso. É a segunda vez, é a segunda murmuração. Deus, mais uma vez, age com misericórdia sobre a vida do povo. E Deus opera o milagre, e Deus purifica aquelas águas, o povo bebe das águas e continua a sua peregrinação. Mas andando pelo deserto, Deus mandava pão do céu todo dia, o maná do céu todo dia. O povo enjoou do maná. O povo cansou de comer o maná que Deus mandava. E o povo começou a reclamar, a murmurar. Terceira vez, o povo começa a murmurar de Deus, a murmurar do maná, a murmurar do pão do céu que Deus estava mandando sobre a vida deles. E aí, o que Deus faz? Deus manda carne. Mais uma vez, Deus age com misericórdia sobre a vida do povo. E Deus manda carne. E o povo continua peregrinando no deserto e andando pelo deserto. E eles chegam nos limites da terra prometida. E quando eles chegam nos limites da terra prometida, presta atenção, murmurou uma vez, Deus teve misericórdia. Murmurou 2 vezes, Deus teve misericórdia. Murmurou 3 vezes, Deus teve misericórdia. Agora eles chegam na frente da terra prometida. E Moisés então envia 12 espias para olhar a terra. Durante 40 dias esses espias ali passearam na terra, olharam a terra, né, viram a terra e tudo estava acontecendo e voltaram com um relatório. Dos 12 espias, 10 falaram assim, ó, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é tudo aquilo que Deus prometeu, é tudo aquilo que Deus falou, só que lá tem gigante, lá tem cidade fortificada, lá tem exércitos poderosos e nós jamais poderemos entrar nessa terra. É tudo que Deus falou, mas nós jamais poderemos entrar nessa terra. E o que acontece? O povo mais uma vez começa a murmurar. O povo mais uma vez começa a reclamar. Aí, Moisés, saímos, você nos tirou da terra do Egito, agora nós não podemos voltar mais para lá e nos trouxe para este lugar. E nós vamos morrer porque nós, debaixo de uma promessa, que nós iríamos tomar posse dessa terra, mas agora nós vamos morrer porque nós não podemos, com este povo que está lá, que habita nessa terra, nós não podemos vencer os gigantes que habitam nessa terra, nós não podemos entrar nas cidades muradas e fortificadas dessa terra. E agora, Moisés, como que vai ser? Mais uma vez o povo murmurou. E diante de tanta reclamação, mas presta atenção nisso, uma vez Deus relevou, 2 vezes Deus relevou, 3 vezes Deus relevou. Mas diante de tanta murmuração, diante de tanta reclamação, Deus deu um basta. Veja bem, o erro da vida de muitas pessoas, é confiar na misericórdia e no amor de Deus e se esquecer que o que sustenta o trono de Deus está escrito é justiça e juízo. A Bíblia diz que Deus, ele é longânimo. Essa palavra longânimo, uma explicação muito simples para ela é o seguinte: você pega um elástico e você estica o elástico, você vai esticando o elástico, ele vai esticando, mas chega um momento que o elástico trava e não vai esticar mais. Longanimidade é isso. Deus é longânimo. O povo murmurou uma vez, Deus perdoou e livrou o povo. O povo murmurou 2 vezes, Deus perdoou e livrou o povo. O povo murmurou 3 vezes, Deus perdoou e livrou o povo. Só que chegou um momento que não deu mais. Então nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, você que está acompanhando, né, e ouvindo essa palavra. Tomar muito cuidado na nossa vida, porque Deus, ele é misericordioso. Mas até quando? Até quando nós vamos abusar da misericórdia de Deus? Até quando nós vamos brincar com Deus?
Até quando nós vamos abusar da paciência de Deus para conosco? Chega um momento que não tem jeito. Chega um momento que não vai mais. E sabe o que Deus faz? Lá em Números capítulo 14, se você tem acesso à Bíblia, quiser acompanhar juntamente comigo, esse texto é interessante nós lermos o texto, né, para não ficar somente nas minhas palavras, né? Números capítulo 14, versículo 26. Está escrito assim, ó. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e a Arão, presta atenção. Até quando sofrerei com essa comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Dizei-lhes, pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pediste. Vossos cadáveres cairão neste deserto. Nenhum de todos vós que foste contado, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas as vossas crianças, sobre as quais disseste que seriam capturadas, farei entrar nessa terra, e elas conhecerão a terra que rejeitaste. Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão neste deserto. Então, irmão, chega um momento que não tem jeito. Chega um momento que Deus não tolera mais. Chega um momento que Deus não suporta mais. Aqui, o que eu estou falando é palavra. Isso aqui não é ameaça, né, de homem, não. Isso é palavra de Deus. Deus, ele é longânimo, Deus, ele é misericordioso. Agora, olha o efeito nocivo da murmuração na vida de quem murmura. Quando Paulo ele fala, observa o exemplo de Israel. Veja o que aconteceu com Israel. O exemplo de Israel é esse que eu acabei de contar para você. Israel murmurou, reclamou tanto, que chegou o momento que Deus falou, você quer saber? Que chega. Não vai. Os murmuradores não vão entrar na terra. E o que Deus ele faz? Deus ele faz aquele povo dar volta pelo deserto durante 40 anos. Até que os murmuradores todos morreram. E só entrou na terra daquela geração Josué e Caleb. Porque eles não murmuraram. Eles acreditaram naquilo que Deus ele falou. Preste atenção. Como que a murmuração ela é nociva na nossa vida. Do Egito até a planície da Palestina, o deserto do Sinai, redobre sua atenção, tem aproximadamente 200 quilômetros de extensão. Então, seria uma viagem para aquele povo de 200 quilômetros. Eles iriam caminhar 200 quilômetros. De carro, hoje, 2 horas. De onde Israel saiu, da terra do Egito, até a terra prometida. 2 horinhas de carro. Israel estaria lá. Pastor, naquela época não tinha carro. Não. Naquela época, pastor, era 3 milhões de pessoas caminhando no meio do deserto. Crianças, mulheres, idosos. Mas, vamos fazer um raciocínio simples aqui. Mesmo sendo 3 milhões de pessoas caminhando naquele deserto, mesmo tendo mulheres, crianças e idosos, né, que dependiam de cuidados especiais e que com certeza retardavam, né, a caminhada, retardavam ali a jornada. Numa situação normal, aquele povo não iria gastar nunca 40 anos para cruzar o deserto. É isso que eu quero que você entenda. Então, a murmuração, ela retarda, a primeiro momento, ela retarda a promessa de Deus na nossa vida. E em segundo momento, ela nos impede de entrar ou viver a promessa de Deus na nossa vida. É isso que a história de Israel nos ensina, com respeito à murmuração. Então nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, né, com aquilo que nós falamos. Talvez existem situações do ouvido que já era para ter resolvido há muito tempo,
Mas não foi resolvido ainda por quê? Você só reclama, você só murmura, você reclama de tudo. Orou, mas não tem a paciência para esperar. Colocou na mão de Deus, mas não tem a paciência, ou não tem a visão, o entendimento, para entender os caminhos que Deus está querendo te conduzir, querendo te levar para você chegar até onde você quer chegar. Então, nós venhamos mudar a nossa atitude. Quando Israel, veja bem, Josué ele teve essa experiência. E aqui nós vamos encerrar esse estudo. Mas já estou concluindo. Mas preste atenção. Aguenta mais 5 minutinhos aí. Não sai não. Fica mais 5 minutinhos aí, por gentileza. Veja bem, Josué ele viveu essa experiência. Ele viu o efeito da murmuração. Ele viu que por causa da murmuração, o povo ficou dando volta no deserto. A promessa foi retardada. Mas não somente isso. Os murmuradores não viveram o milagre. Os murmuradores não se apoderaram da promessa que Deus havia feito à nação de Israel. Quando Josué ele entra na terra prometida com o povo de Israel, a primeira cidade a se tomar posse, a cidade de Jericó, uma cidade fortificada. Haviam grandes muralhas naquela cidade, grandes muralhas. Deus deu uma estratégia para Israel. Deus falou: vocês irão rodear a cidade durante 7 dias. Serão 7 dias. E no 7º dia vocês irão dar 7 voltas ao redor da cidade. E na última volta vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Deus deu uma estratégia. E quando Josué foi passar essa estratégia para o povo de Israel, Josué falou: olha, nós vamos rodear. A ordem de Deus é a seguinte: nós vamos rodear 7 dias. E no último dia nós vamos dar 7 voltas. E na última volta nós vamos gritar e tocar as trombetas, porque o milagre vai acontecer, as muralhas vão cair e a bênção vai ser grande na nossa vida. Só que Josué acrescentou algo. Josué falou para o povo: olha, e nós vamos fazer isso em silêncio. Ninguém vai abrir a boca. Você sabe por que Josué deu essa ordem? Porque Josué conhecia aquele povo. E Josué sabia que a murmuração impede o milagre. A murmuração impede a resposta de Deus. A murmuração impede a promessa de Deus de se tornar uma realidade na nossa vida. Então Josué falou: nós vamos fazer, mas vamos fazer em silêncio. Ninguém vai abrir a boca para nada. Um conselho. Você está numa luta, você está numa batalha, você tem orado, você tem falado com Deus, buscado uma bênção sobre a sua vida, está demorando 1 semana, 3 semanas. A partir de hoje, muda a sua atitude. Fecha a sua boca para murmuração e abra a sua boca para adoração. Você vai ver que o mundo espiritual vai se abrir. Você vai perceber que as travas, tudo que está travando, tudo que está impedindo você de alcançar essa bênção, vão se abrir. E você vai tomar posse daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus colocou no teu coração, daquilo que você tem pedido para Deus. Mas não deixa a murmuração, não deixa a queixa tomar e fazer parte da sua vida. Recapitulando, a murmuração, ela vem na nossa vida quando nós não entendemos o agir de Deus, quando nós não acreditamos no agir de Deus, naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, está fazendo em nós e está fazendo por nós. Então, passa a acreditar mais. Orou, colocou na mão de Deus, confia. Ah, mas pastor, eu não estou entendendo. Eu imaginei aqui, se está na mão de Deus, Deus vai fazer o melhor. Se você realmente colocou na mão de Deus, você pode ter certeza, a vontade dele vai ser feita. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, fecha a boca, para de murmurar, muda a sua atitude,
né? Entenda isso, aprenda com esse exemplo nessa noite, o exemplo do povo de Israel, e você vai ver que muita coisa vai começar a mudar, e muita coisa vai começar a caminhar, muita coisa que está parada vai começar a andar sobre a sua vida. Olha, eu quero te abençoar nessa noite em nome de Jesus, quero ministrar uma bênção sobre a tua vida, e antes dessa bênção, já deixo marcado aqui com você, sexta-feira que vem, tem aula, tem estudo, durante a semana eu vou estar mandando aí nas redes sociais, eu vou estar enviando o tema do nosso próximo estudo, da nossa próxima aula, mas convida alguém para estar conosco, convida alguém para fazer parte, né? Se tem te abençoado, se tem acrescentado alguma coisa na tua vida, então compartilha, amém? Se não, também manda aí nos comentários sugestão, algum estudo que você tem curiosidade de ver, né? Ouvir, participar. Então faça isso, nós vamos estar procurando te atender da melhor forma possível. Amém? Deixa eu abençoar a sua vida, Pai, no nome de Jesus. Todos nessa noite sejam abençoados, Pai. Todos nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que a nossa boca, meu Pai, não venha se abrir para reclamar e murmurar, mas que a nossa boca, meu Deus, venha se abrir em gratidão, em confiança, na obra que sabemos que o Senhor já tem realizado. Todos que têm acompanhado, Pai, têm participado desse estudo, que o Senhor os abençoe muito, que o Senhor aumente a prosperidade do Senhor sobre a vida deles, e que o Senhor, meu Deus, não permita que o mal chegue até a vida deles, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, aos irmãos do Templo da Graça, né? Domingo, não se falta no culto, estaremos lá 8 horas da manhã, 7 horas da noite, Santa Ceia, estaremos lá adorando o nosso Deus. Ser transmitido, o culto da noite ser transmitido pela live para quem não pode ir, para quem não pode participar, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.